Bem-vindo a mais um Vem Entrevista. Nós estamos na Conferência Fiel Jovens e eu tenho a alegria de poder entrevistar um dos nossos palestrantes, Silas Campos. Obrigado por estar aqui conosco, Silas. Você tem trabalhado com jovens há um longo tempo. Você tem influenciado a vida de muitos jovens. Que recomendações você daria para um jovem cristão? São várias, mas eu vou tentar aqui falar algumas apenas, tá bom? Baseado em 1 Coríntios também, no capítulo 16, eu tenho um alerta que foi colocado pelo apóstolo Paulo para aquela igreja, e eu uso esse alerta, esse versículo 13, para resumir minha palavra aos jovens de hoje. Primeiro, lá fala para vocês, jovens, nós todos, estarmos vigilantes. A palavra vigilante é um termo militar, e lá está falando praticamente para nós, olha, não marca bobeira, fica esperto, nós não estamos num parque de diversão, nós estamos numa guerra. Certo? A batalha espiritual que o pessoal tanto deturpou aí, mas é uma realidade. Estamos numa batalha espiritual. Fica esperto com as suas paixões, seu coração, guarda o seu coração, suas imaginações, vigia muito bem, não deixa a sua cabeça e seus pensamentos vagarem por onde quiser, vigia a sua mente, seu coração. Provérbios fala, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, as veredas da vida. Então, guarda o seu coração, fica esperto quanto ao diabo. O diabo não é burro, não é bobo, ele é muito mais sábio e esperto do que você pensa, ele é sagaz, ele é mentiroso, ele é enganador. Fica esperto com as amizades, com que você escolhe, com quem se abrir, com quem andar. A Bíblia é clara em dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Tem jovem bom andando com gente errado e sendo corrompido, sendo influenciado. Então, a primeira coisa é seja vigilante. Segunda coisa que o texto fala, mantenham-se firmes na fé. Sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Hoje em dia não está na moda você ter convicções. Não está na moda você ficar firme na sua convicção, na sua fé. Obviamente o texto está falando para você se manter firme no Evangelho. Fica firme no Evangelho, nos princípios cristãos, naquilo que Cristo ensinou, exemplificou. Pega firme nisso, não abra mão disso. Mesmo numa época onde a moda é você ser humilde, epistemologicamente falando, né? Você não ter convicção nenhuma, no máximo você ter uma opinião, mas aberto sempre a mudar a sua opinião. Não caia nessa, fique firme, permaneça firme nas verdades do Evangelho. E eu desafio você a fazer um credo pessoal seu. Eu fiz isso. Tem uma mensagem que até eu coloco isso, meu credo pessoal. Eu uso o credo dos apóstolos, mas aí eu coloco outras coisas que Deus tem me convencido através da minha vida, da minha jornada, e eu acrescento no credo dos apóstolos como o credo dos Silas, né? O que eu creio, entendeu? Eu creio no casamento, eu creio na pureza sexual, eu creio na igreja, eu creio em missões, eu creio que Deus ainda opera milagres. Essas coisas que eu não abro mão, estou disposto a morrer por elas. Eu diria que um membro de igreja, Vinícius, que não tem convicções, ele é um incrédulo, né? Ele está dentro da igreja, talvez por essa e outra razão, mas se ele não tiver convicções, se não tiver algumas verdades pelas quais ele morre, né? Ele é um incrédulo, ele ainda permanece no seu pecado. Então eu diria para os jovens isso daí, mantenham-se firmes na fé. Outra coisa que Paulo fala, e eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, a gente precisa dessa palavra, ele fala, estejam sempre vigilantes, permaneçam firmes na fé, e daí ele fala, sejam homens de verdade. E aqui eu quero falar para os homens, jovens do gênero masculino, né? Eu estou vendo lá em Campinas, né, graças a Deus na minha igreja, dentro da igreja não temos esse problema, graças a Deus, mas eu estou bem no centro de Campinas, e ali eu ando pelo centro da cidade, e a gente vê muitos homens que mais se parecem com mulheres, e muitas mulheres que mais se parecem com homens. E mesmo dentro da igreja, a gente sabe que não na minha igreja, mas em geral, há uma escassez de liderança masculina. E por isso que muitas mulheres estão até se prontificando aí para o ministério, porque os homens não estão ainda, eles não estão assumindo a liderança. Então eu gosto dessa palavra do apóstolo Paulo, sejam homens de verdade, ajam como homens, né? E assumam a liderança, né, das mulheres em geral. Quando Deus te dá oportunidade, assuma essa liderança, faça a diferença, né? Atraia a responsabilidade, em vez de ficar fugindo da responsabilidade, chame a responsabilidade para si,
né? Vai estudar, se você é um estudante, estude para valer, faça o seu melhor. Se você já está trabalhando, seja um ótimo funcionário. Se você é um ministro dentro da igreja, em algum ministério, faça aquilo com desvelo, faça aquilo que nem um homem de verdade, né? Seja um homem de verdade, assuma responsabilidades para si, proteja as mulheres, provê não só para você, mas prover para outras pessoas. É uma vergonha ver rapazes de 25 anos, 30 anos, dependendo do papai e da mamãe ainda. Vai trabalhar, vagabundo, e para se manter, para ajudar seu pai, para ajudar sua mãe, para ajudar a igreja, o corpo de Cristo. Isso vai fazer de você uma pessoa muito mais feliz do que sendo esse pit boy, né, que fica no seu quarto, com ar-condicionado, com tudo de bom e vivendo uma vida de garotão de 14 anos, quando você já tem 40 anos. Então, cria vergonha na cara, vai trabalhar, seja um homem de verdade. Siga o exemplo de Cristo. Cristo, ele trabalhou, ele ministrou, ele assumiu a responsabilidade dele e as nossas. E ele, que nunca pecou, foi lá e morreu em nosso lugar. Então, Jesus é o nosso modelo de masculinidade. Outra coisa que eu diria é o seguinte, entenda, homem, entenda, você que tem uma tendência para ser mais efeminado, mais metrosexual, cuidado com isso. Entenda que Deus te deu o dom da vida e Ele te deu a vocação. Quando você nasceu, Deus deu uma vocação para representá-lo no sexo masculino. As mulheres foram criadas à imagem e semelhança de Deus também, e elas representam um lado de Deus, um lado maternal de Deus, mas você foi chamado por Deus para representar o lado másculo de Deus, o lado homem de Deus, o lado masculino de Deus. Você foi chamado para exibir de uma forma que as mulheres não conseguem e não podem tão bem exibir e manifestar o atributo de Deus de coragem, de fidelidade, de ousadia, de liderança. Então seja um homem de verdade, coloque na sua cabeça isso, Deus te deu a vida, Ele te chamou à vida, Ele te vocacionou para ser um ser vivente, criado à sua imagem e semelhança, e nisso daí, logo na sua concepção, Deus te chamou também para ser homem. Ou se Ele chamou você para ser mulher, você tem o sexo feminino, você é um XY, assuma isso, essa vocação de Deus. Não seja rebelde contra isso. Não seja rebelde contra a vocação de Deus, a soberania de Deus na sua criação. Deus te chamou para ser mulher, seja mulher de verdade. Deus te chamou para ser homem, seja homem de verdade. Haja como homem, sente-se como homem, vista-se como homem, fale como homem. Tenha atitudes masculinas. Isso glorifica a Deus. Isso embeleza o Evangelho de Cristo através da sua vida. E eu pararia por aí. Uma outra coisa que deixa eu encerrar com uma palavra mais branda aqui. Conversei com o pessoal no café da manhã hoje, na minha mesa tinha várias pessoas ali. Falei, jovens, eu tenho que gravar uma entrevista e dando conselho para os jovens. O que mais agarra? Eles falaram para mim o seguinte, ansiedade. O jovem, 18 a 25 anos, 30 anos, ele está diante do grande desafio de deixar papai e mamãe, de se autossustentar, de casar-se ou não casar-se, de escolher sua profissão. E há uma grande dose de ansiedade. Então eu diria para você, não seja refém da ansiedade. Leia na palavra de Deus, selecione na palavra de Deus promessas do Senhor, de que Ele nunca te abandonará, nunca te deixará. Isaías 41:10. Deus fala, não tenha medo, porque eu estou contigo. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Com a minha mão forte, vitoriosa, minha mão direita forte, vitoriosa, eu vou te segurar pela mão. Então, promessas assim, da palavra de Deus, vão te ajudar a não ser um refém da ansiedade. Vai fazendo a sua parte. Mantenha-se firme na fé, seja vigilante, seja um homem de verdade, seja uma mulher de verdade, seja forte. Não tenha medo, né? Nós estamos numa batalha. Deus não precisa de maricas, não precisa de medrosos. Nós estamos numa batalha. Se você vai ter que se machucar, você vai se machucar. Deus vai cuidar de você. Eu já me machuquei em várias coisas, tantas decisões que eu tomei pela fé, e Deus permitiu que eu tomasse, errasse, aprendesse, caísse, levantasse. Ele não vai te abandonar. Então, não tenha medo. Olhe para o Senhor, faça a sua parte e descansa na provisão, na providência dEle. Obrigado, Silas.